O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo André Dunlac e seus 117 companheiros mártires. Foi uma grande perseguição que houve durante vários anos no Vietnã, e o Papa João Paulo II canonizou todos numa única cerimônia em 1988. São mártires, 8 bispos, 50 sacerdotes, 50 e tantos leigos, pais de família, mães, catequistas, de várias condições, ou seja, uma maravilha de martírio, de entrega a Deus que nós vimos no Vietnã no século XIX. Entre esses mártires, há um famoso que de alguma forma ficou mais famoso do que o próprio Santo André Dunlac, que é o padre Jean-Théophane Vénard. João Teófano Vénard, amigo de Santa Teresinha. Como foi o martírio e a vida desse grande santo francês, João Teófano? Santa Teresinha o conheceu somente já no fim da vida dela, em 1896. Faltava um ano para ela morrer, mas ela, quando leu as cartas, porque o João Teófano foi martirizado e o irmão dele, Eusébio, disse: meu irmão é santo. E quis imediatamente, pegou as cartas que ele escreveu para a família, as cartas que ele escreveu para os outros padres, coletou e publicou as cartas. Santa Teresinha ficou conhecendo as cartas do João Teófano e disse: essa alma é igual à minha. Uma grande sintonia, de tal forma que nós podemos dizer que, sem se conhecerem mutuamente, o São João Teófano vivia a pequena vida de Santa Teresinha. Vou apresentar em breves pinceladas a vida dele. Ele nasceu na França, evidente, e logo menino, com 9 anos de idade, ele leu a vida de um mártir que tinha acabado de morrer, não era canonizado, depois foi canonizado junto com ele. Um mártir que morreu lá no Vietnã. E ele, com 9 anos de idade, disse: eu quero ser mártir. E, de fato, depois foi mártir no Vietnã, no mesmo lugar onde este mártir que ele leu a vida. Pois bem, resolveu entrar no seminário. Entrou no seminário diocesano de Poitiers. Teve grande dificuldade no seminário menor. Por quê? Ele era uma pessoa muito reservada e não gostava daquele regime lá com dormitório coletivo, etc, etc. Escrevia cartas
dizendo que aquilo para ele era um martírio. Finalmente foi para o seminário maior. E no seminário maior, então, ali ele, com seu quarto individual, pôde finalmente florescer espiritualmente, mas lhe vieram grandes dúvidas vocacionais. Com 18 anos de idade, São João Teófano, que queria ser mártir, queria ser padre, se achou indigno de ser padre. Para ser padre é necessário muita pureza. Então ele começou a duvidar que ele tivesse vocação. Vejam, com isso não pensemos que ele tivesse cometido algum pecado sexual, não é nada disso não. É que a pureza da alma dele, né? Santa Teresinha irá chamá-lo meu mártir angelical. A pureza da alma dele via a pureza do sacerdócio e se achava indigno. Para ser padre é necessário ser muito puro. É necessário ser angelical. Passada essa crise, ele então continua o seu caminho, né? E resolve, dentro do seminário, aqui uma primeira semelhança com Santa Teresinha, viver uma vida de pequenez e de humildade. Ele escreve: devo evitar em minha conduta qualquer coisa que possa me fazer notar. A verdadeira virtude deve ser simples e despercebida. Então, sempre humildade, caridade e modéstia. Passar desapercebido. Então, como ele era seminarista diocesano, evidente, não podia ser missionário como ele queria. Fez um discernimento e resolveu então partir para o seminário das missões estrangeiras em Paris. Ali ele escreveu para o seu pai, né? Falando da sua vontade de ser missionário, e escreve ao pai que ele deve fazer um sacrifício como o sacrifício de Abraão, que entregou o seu Isaque. Ele não era filho único, ele tinha uma irmã mais velha, Melânia, que ele era muito apegado, porque depois que a mãe dele morreu, ele ficou órfão de mãe, ele adotou a Melânia como a sua confidente, como sua amiga. Agora imaginem só, esse homem quer ser missionário nas missões estrangeiras lá no Oriente, mas é apegado à família. O primeiro martírio dele foi partir em missão. O primeiro martírio dele foi isso. Essa decisão de deixar a família. Mas mesmo assim ele foi. Escreveu essa carta ao pai, falando de Abraão, que tem que entregar. Escreveu para sua irmã, animando a todos, e foi para o seminário dos missionários, né? Dos padres das missões estrangeiras em Paris. Foi ordenado em Paris, numa época tumultuosa, em que houve em Paris a famosa revolta comunista, né? A Comuna de Paris. E ele escreve dizendo assim, que não defendendo os comunistas, mas compreendendo, ele disse: esses pobres foram muito explorados pelos ricos, por isso agora pedem os seus direitos. Sem canonizar, digamos assim, e aceitar o comunismo, ele compreende que existe ali uma injustiça. É ordenado com 25 anos e parte em missão. Mandam-no para a China e não para o Vietnã, que era onde ele queria. 7 meses de viagem. Depois de 7 meses de viagem, chega na China e tem uma grande dificuldade.
de adaptação. O idioma chinês, para ele, é muito difícil. E ele chega e diz assim: olha, eu acho que foi o diabo quem escolheu, quem inventou essa língua e esse alfabeto para dificultar os missionários. Mas ele diz: não desdenho a China, mas não a escolho. Não tenho escolha a não ser a vontade dos meus superiores, tanto que sou considerado bom para algo. Eu sempre me encontrei muito bem no lugar onde o Divino Mestre me designará e me permitir trabalhar para a salvação de meus irmãos e a glória do seu amor. Então, ele, ali na China, fica 7 meses, não se adapta, também uma série de coisas impedem que ele continue. Vem então a decisão de Paris, que ele deve ir para o Vietnã. Era o sonho dele, o sonho de infância realizado, não é? O que foi esse sacerdote? Vejam a visão que ele tem de sacerdócio. Ele escreve para sua irmã Melânia, ao qual ele era muito apegado. Na verdade, o que é o sacerdócio? É o desapego de todos os bens do mundo, o abandono inteiro de todos os interesses temporais. Para ser padre, tu tens que ser santo. Para guiar os outros, deves primeiro aprender a guiar a ti mesmo. Vejam que visão elevada ele tinha. E o sacerdócio, então, o que é? Para ele é sinônimo de ser vítima. Então, ele coloca tudo isso e escreve ainda para sua irmã: estou convencido, querida Melânia, que em teu bom coração passo por um grande santo. No entanto, tu estás errada, porque eu não sou nem mesmo na realidade um pequeno santo. A doença quebrou o meu corpo lá no Vietnã. Ele ficou doente, né? Pegou febre tifoide, etc. Depois foi curado. Mas a doença quebrou meu pobre corpo, atordoou minha mente, quebrou o meu coração. Confesso-te a minha miséria espiritual para que a língua, de tal maneira que ele traduziu todo. Vejam, estamos falando aqui de um missionário jovem que só ficou nas missões 6 anos e foi martirizado. Não estamos falando de uma longa vida, não. Ele morreu muito jovem, somente 6 anos. Pois bem, nesse tempo que ele ficou no Vietnã, ele aprendeu o vietnamita, que é uma língua dificílima, e traduziu o Novo Testamento para o vietnamita. Não somente, os superiores fizeram ele reitor do seminário, porque, olha, tão assim, adaptado à língua, ele ficou numa região do Vietnã que, embora os católicos fossem perseguidos e martirizados em todo o Vietnã, no Vietnã ocidental, né, no oeste do Vietnã, havia um vice-rei que era muito simpático aos católicos. Então permitiu que o bispo até ordenasse padres, etc., e tivesse seminário. Então ficou ali durante esse tempo, 4 anos fecundos, em que ele realmente exercia o seu ministério como padre. Até que o imperador do Vietnã descobriu: o que é que esse vice-rei está fazendo? Eu quero que as minhas leis sejam obedecidas. Ali então começaram os seus 2 últimos anos de vida, em que ele teve que fugir. Vejam, o sonho dele de infância era ser mártir, mas um mártir não é um suicida. Os 2 últimos anos para ele foram de grande sofrimento, porque ele não podia exercer o seu ministério livremente, tinha que ficar escondido, né?
nas casas, nas divisórias entre as paredes, ele ficava escondido ali dentro, sendo perseguido, caçado. Aprenderam uma das cartas dele, descobriram que tinha um missionário por ali e começaram a caça. Pois bem, durante todo esse tempo, ele mostra nas suas cartas, né, toda a humanidade da sua alma. E por isso ele é muito parecido com Teresinha. Ele é muito sincero, mostrando como ele tinha dificuldade de viver ali enclausurado, naqueles cubículos, onde mal tinha um palmo acima da cabeça, ficar escondido esse tempo todo. Ele mostra o seu sofrimento de não poder exercer a missão. Foi denunciado, descobriram a carta, ele teve que fugir para as montanhas. Nas montanhas, caçadores de tigre descobriram que ele estava por lá, foram atrás dele novamente. Ele teve que ficar cada vez mais escondido, até que finalmente o aprisionaram. Bom, fazendo de uma longa história, uma história curta, ele então foi colocado numa gaiola. Literalmente uma gaiola. Mas todos queriam bem a ele. Lembrem-se, nós estamos numa área do Vietnã que o vice-rei era simpático aos católicos. Então as pessoas só estavam ali obedecendo as leis do imperador, mas ele conseguiu, nesse tempo de prisão, ser bem tratado por todos. Podia até sair de vez em quando da gaiola, ouvia a confissão dos padres e dos prisioneiros católicos que estavam ali, pôde escrever cartas à sua família, não é? E é dessas últimas cartas que ele diz então para os seus irmãos missionários: aqui estou, na arena dos confessores da fé. É verdade que o Senhor escolhe os pequenos para confundir os grandes deste mundo. Quanto deveis compreender a minha luta interior? Então, somente então, creio que podereis compreender as minhas vitórias. Não confio em minhas próprias forças, mas na força daquele que venceu os poderes do inferno e do mundo na cruz. Uma característica de São João Teófano Venar é a alegria. Ele, de temperamento, né, não era tão voltado à alegria e, no entanto, era sempre alegre. Ele fazia da alegria ser a sua marca. Tanto que Teresinha dizia assim, Santa Teresinha: olha, eu gosto muito de São Luís, mas São Luís é mais meditativo, mais reservado. Quem me cativa mesmo é Teófano Venar, por causa da sua alegria. Então ele escreve na sua carta: viva a alegria. Quando tu trabalhas para Deus, tens um coração que está à vontade. Vê, meu querido Eusébio, está escrevendo para o irmão dele, é melhor tomar a vida como ela vem, e as impressões da alma devem ser tranquilas e serenas, o quanto possível. Há pouca utilidade na tristeza, de modo que dentro do desgosto, das contrariedades e todo tipo de sofrimento, é preciso agarrar o coração com as duas mãos, apertá-lo e dizer: viva a alegria mesmo assim. Viva a alegria mesmo assim. Pegue o coração com suas duas mãos, aperte ele e diga: viva a alegria. Então, um santo muito alegre. Tanto que, na sua última carta aos padres da missão estrangeira, ele diz: adeus, meus amigos, adeus desse mundo. Está ficando tarde.
vamos nos separar. Não choreis no meu túmulo, mas sim alegrai-vos. Então, na sua última carta de despedida à sua família, no dia 20 de janeiro de 1861, ele será martirizado no dia 2 de fevereiro, apresentação do Senhor. Ele então diz: já que a sentença do juiz está demorando, quero enviar-vos um novo adeus, que provavelmente será o último. Os dias de minha prisão passam pacificamente. Todos ao meu redor me honram, muitos me amam. Do grande mandarim ao último soldado, todos lamentam que a lei do imperador me condene à morte. Eu não tive que suportar torturas, como muitos dos meus irmãos. Vem uma comparação, bem parecido com Teresinha. Um leve golpe de sabre separará minha cabeça, como uma flor da primavera que o mestre do jardim colhe para o seu prazer. Somos todos flores, plantadas nesta terra que Deus colhe a seu tempo, uns mais cedo, outros mais tarde. Uma flor é uma rosa vermelha, outra um lírio virgem, outra uma humilde violeta. Tentemos todos agradar a Deus com o perfume ou o brilho que nos é dado a Ele, soberano Senhor e Mestre. Pois bem, ele imaginava que um suave golpe de sabre iria separar a sua cabeça. Deus determinou outra coisa. O seu carrasco estava bêbado. E na hora de executá-lo, errou o golpe. Primeiro acertou na bochecha, e somente depois do terceiro golpe é que conseguiu finalmente matá-lo. Portanto, foi uma morte sofrida. Pegaram a sua cabeça, colocaram numa estaca para que todos vissem, e depois jogaram a cabeça dele no rio. Os cristãos pediram a um pescador que fosse lá buscar a cabeça e enterraram num baú. Depois o corpo dele foi enterrado, os cristãos desenterraram e colocaram em outro lugar. Hoje o corpo dele, a cabeça está no Vietnã e o corpo dele está na Casa das Missões Estrangeiras em Paris. Esse amigo de Teresinha, Teófano Venard, João Teófano Venard, seja para nós, junto com esses mártires vietnamitas que hoje celebramos, um exemplo de como nós devemos dar o nosso tudo, mesmo que o nosso tudo seja um nada, como da pobre viúva do Evangelho de hoje. Mesmo que nossa vida sejam somente 2 moedinhas, mas Jesus diz, ela ofertou tudo quanto tinha para viver. Não interessa se somos grandes ou pequenos. Deus não se importa do tamanho. Ele se importa com a totalidade. Mesmo que não sejamos nada, entreguemos tudo e entreguemos com alegria. Se você está na tristeza, se você está vivendo uma vida com aflições, ouça São João Teófano Venard. Agarre seu coração com as 2 mãos, aperte e diga a ele, viva a alegria.